Boa tarde. Convido você para ficar neste vídeo até o final. Estarei transmitindo, falando sobre o sexto motivo pelo qual Deus usou o evangelista Moody. Sexta razão. Quem relatou isto foi pastor R.A. Torrey, auxiliar de Moody no seu ministério, nas escolas, e ele tratou deste assunto. A sexta razão. A sexta razão porque Deus usou Moody foi por causa da sua paixão pela salvação de almas. Ele resolveu, pouco tempo depois da sua conversão, não deixar passar um dia sem falar com uma pessoa, pelo menos, a respeito da salvação. A vida dele era cheia de muitas preocupações, de modo que às vezes esquecia daquela resolução, lembrando somente na hora de deitar-se. Assim, houve ocasiões em que ele se levantou, depois de haver recolhido em sua cama, vestiu-se e saiu à procura de alguém com quem pudesse conversar sobre o assunto, a fim de não deixar findar um dia sem lembrar uma alma de sua necessidade e capaz de satisfazê-la. Numa certa noite, Moody voltava do trabalho para casa. Já era tarde. E de repente ele se lembrou que naquele dia não evangelizara ninguém. Disse consigo: é um dia perdido. Eu não falei ainda com pessoa alguma e a esta hora não sou capaz de ver ninguém com quem possa falar. Seguindo, porém, seu caminho, viu um homem parado na rua, debaixo de um lampião. Não conheci o homem, mas depois soube que este sabia quem era Moody. Aproximando-se do estranho, perguntou: o senhor é cristão? O homem replicou asperamente: não é da tua conta se sou ou não cristão. Se o senhor não fosse um pregador, eu lhe daria uns socos por causa da sua impertinência. Moody falou mais umas poucas palavras e foi para casa. No dia seguinte, aquele homem procurou um negociante importante, bom amigo de Moody, e disse-lhe: aquele tal Moody, seu amigo, está fazendo mais mal do que bem. Tem zelo sem entendimento. Ontem à noite ele se aproximou de mim, pessoa desconhecida dele, e me insultou, indagando se eu era cristão. Eu disse que não era da sua conta, e se ele não fosse pregador, eu lhe daria uns socos por essa insolência. Ele faz mais mal do que bem. Tem zelo, mas não tem entendimento. O amigo contou a Moody esta conversa com o homem. Um pouco desanimado, Moody saiu do escritório do negociante, debatendo no seu espírito a questão se ele de fato estava prejudicando a causa de Cristo, em vez de ajudá-la, se ele de verdade tinha zelo sem entendimento. De passagem, permitam-me dizer que é melhor ter zelo sem entendimento do que não ter zelo. Há certos homens e mulheres que são verdadeiros poços de ciência, conhecem tão bem as verdades bíblicas que se acham capazes de criticar pregadores e dar sugestões, porém falta-lhes zelo de tal forma que durante um ano inteiro não levam uma só alma a Cristo. Passadas algumas semanas, certa noite, depois de deitado, Moody ouviu alguém batendo à sua porta violentamente.
Saltou da cama e correu para abrir, julgando que estivesse pegando fogo na cama. Abriu a porta e era o homem com quem falara. Senhor Moody, disse ele, não tenho dormido bem uma noite sequer desde que me falou na rua, e eu vim a esta hora incômoda para pedir-lhe que me diga o que preciso fazer para me salvar. Moody o convidou para entrar e explicou o caminho da salvação. O homem aceitou a Cristo e pouco depois, quando estourou a guerra civil, ele foi para a frente, onde morreu na defesa da pátria. Numa outra ocasião, Moody foi para sua casa e só depois se lembrou de que não tinha naquele dia falado com ninguém a respeito de Cristo. Bem, disse ele consigo, não vale a pena levantar agora. A esta hora não há ninguém na rua. Todavia ele se levantou, vestiu-se e foi até a porta. Estava chovendo torrencialmente. Oh, pensou ele, de certo ninguém estará ali fora nesta chuva. Naquele momento ouviu passos apressados de alguém que ia rua abaixo levando um guarda-chuva. Moody, saindo da porta, perguntou ao seu companheiro, tem o Senhor um refúgio contra a tempestade? E começou a pregar-lhe Jesus. Oh, meus amigos, se nós fôssemos assim tão zelosos pela salvação das almas, não seria este país inteiro, dentro de pouco tempo, sacudido pela força de um poderoso avivamento espiritual? Em Chicago, no dia seguinte ao assassinato de Carter Harrison, enquanto seu corpo jazia em câmara ardente no salão da municipalidade, Moody e eu estávamos viajando de bonde da rua Randolph, perto daquele edifício. O bonde quase não podia passar por causa da enorme multidão de pessoas esperando a entrada para ver o corpo do prefeito Harrison. Demorando-nos ali, Moody voltou-se para mim e indagou a razão de haver tanta gente na rua. Expliquei-lhe que aquelas pessoas desejavam ver o distinto morto. Então disse ele, não devemos perder este ensejo de pregar ao povo. Temos de falar-lhes. Vai depressa alugar o teatro Hulley, ao lado da rua, para que o dia inteiro de hoje. Aluguei. As reuniões começaram às 9 da manhã e realizamos conferências contínuas daquela hora até às 6 da tarde, para alcançar aquelas multidões. Moody foi homem ardente no serviço de Deus. Não somente estava continuamente de prontidão, porém andava incentivando os outros a trabalharem também. Certa ocasião ele me convidou para passar um mês em Northfield, nas escolas, falando eu primeiro numa e atravessando o rio depois para falar na outra. Fui obrigado a me servir de barcas, não havendo ponte ali naqueles tempos. Um dia Moody me perguntou, Torre, você sabe que é incrédulo aquele barqueiro que todos os dias o transporta para o outro lado do rio? Ele não pediu que eu falasse com o barqueiro, porém bem entendia eu o seu desejo. Quando uns dias depois eu pude dizer-lhe que o homem se convertera, Moody ficou imensamente contente. Em outra ocasião, passando por uma rua de Chicago, Moody se aproximou de um certo desconhecido e perguntou, o senhor é cristão? Cuide dos seus negócios, retrucou o homem. Este é o meu negócio, respondeu o pregador. Ah, então o senhor deve ser Moody, disse o homem. O povo de Chicago costumava chamá-lo de o doido Moody, porque dia e noite ele andava falando com todos que encontrava a respeito da sua salvação. Uma vez indo de trem para a cidade,
de Milwaukee. Ele se achava sentado ao lado de um caixeiro viajante. Imediatamente Moody abriu a conversa perguntando para onde ia aquele senhor. Sabendo o nome do lugar, Moody respondeu: daqui a pouco estaremos lá. Precisamos tratar já do assunto. O senhor está salvo? Não, disse o caixeiro. Moody então tirou do bolso uma Bíblia e explicou-lhe o caminho da salvação, exortando-o a aceitar a Cristo. O homem aceitou, convertendo-se ali mesmo no trem. Muitos já ouviram a história que o presidente Wilson contava a respeito de Moody. Wilson disse um dia, indo ao banheiro, tomou por acaso uma cadeira ao lado de Moody. Alguns minutos depois percebeu outra cadeira, havia um personagem distinto. Começou a escutar a conversa e ouviu Moody instruir o barbeiro no caminho da vida. Somente depois que Moody saiu, Wilson veio saber que era o pregador. Jamais posso esquecer daquela cena. Ela muito me impressionou, disse o grande estadista. Em outra ocasião, em Chicago, Moody viu uma menina levando um balde. Falou com ela e convidou para assistir à escola dominical, dizendo-lhe que lugar é agradável à igreja. Ela prometeu ir no domingo seguinte, mas não apareceu. Por uma semana, Moody esperou e um dia a viu outra vez na rua, um pouco distante dele. Aproximou-se dela, mas quando a menina ouviu, pôs-se a correr. Moody correu também. Ela desceu uma rua, subiu outra, entrou numa pequena avenida, saiu noutra, e Moody sempre correndo atrás dela. Afinal, a menina entrou num botequim. Ainda correndo perseguida, saiu por outra porta de trás e subiu uma escada para o primeiro andar da casa. Moody não desanimou, subiu após ela. A menina correu para dentro do quarto e quis esconder-se debaixo da cama, mas Moody, pegando-lhe o pé, puxou-a para fora e ali mesmo conversou com ela sobre a salvação e conseguiu levá-la a Cristo. Ele soube então que a mãe da menina era viúva e tinha vários outros filhos. A família em tempos idos tinha vivido bem, todavia agora achava-se em recursos bastante reduzidos. Moody conduziu a mãe e a família toda a Cristo. Vários filhos se tornaram membros ativos da igreja de Moody e até mudaram para outras partes. Foram trabalhar em outras igrejas. Esta menina que foi puxada de debaixo da cama casou-se mais tarde com um membro importante da igreja e quando foi pastor ali. Há uns 2 ou 3 anos, quando eu ia comprar passagem de trem na cidade de Memphis, um moço de boa aparência se aproximou de mim e perguntou: o senhor é o Torre? Ele era filho daquela senhora, um caixeiro viajante e oficial da sua igreja. Quando Moody puxou a conversa, debaixo da cama, estava puxando uma família inteira para dentro do reino de Deus. E só a eternidade revelará quantas gerações subsequentes ficaram salvas por este ato. Essa paixão consumidora de Moody pelas almas não era só pelas almas das pessoas ricas ou talentosas que porventura pudessem ajudá-lo no seu trabalho. Seu amor pelos perdidos não conhecia limites de classe, não tinha respeitos humanos. Podia ser um conde ou um duque, podia ser um moleque ignorante da rua. Para Moody tanto fazia. Se achava
uma alma necessitada, ele fazia todo o possível para levar aquela alma a Cristo. Um amigo me disse que a primeira vez que ele ouviu Moody falar foi quando certo Reynolds de Peoria contou-lhe como numa ocasião Moody, num barracão na parte da cidade conhecida pelo nome de As Areias, onde morava muita gente pobre, sentado nos joelhos de Moody estava um menino de corpo. Em uma das suas mãos, o evangelizador segurava uma vela e na outra a Bíblia. Ele estava soletrando as palavras, porque naquele tempo ele mal sabia ler certos versículos da Escritura, num esforço para levar aquele menino a conhecer a Cristo. Os jovens obreiros cristãos. Se fosse em nós aceso, tal fogo de paixão pelas almas, quanto tempo seria preciso para realizar um avivamento espiritual? Suponhamos que hoje caísse sobre nós, ou sobre nossos corações, a chama divina, um fogo ardente que nos mandasse para toda parte deste país e para além mar, com a comissão de apontarmos aos homens perdidos o caminho da salvação? Esta é a sexta razão porque Deus usou Moody. Deus abençoe a sua vida que ouviu esta palavra, que nós tenhamos esta paixão também e falemos do amor de Deus para todas as pessoas. Quem sabe, não sei, você é uma pessoa que está precisando de Cristo agora. Entregue o seu coração a Jesus. Seja abençoado. Amém.